Amém, graças a Deus, glória a Deus. Quem veio no arraial ontem? Quem estava aqui conosco? Amém, glória a Deus. Nosso arraial vai virar tradição, né? Todos os anos as pessoas vão esperar o arraial Sou de Cristo. E ontem eu estava conversando com a senhora lá que é proprietária da Carreta Evolution. Ela falou para mim: pastor, pode se preparar que o ano que vem nós já estaremos com uma carreta maior que essa, que já está quase pronta, ainda vai uns 2, 3 meses para terminar, mas até a festa de vocês do ano que vem já vai estar pronta, porque já virou uma tradição, né, pastor? Todo ano nós estamos aqui. Eu falei: todo ano Deus vai dar graça de vocês estarem aqui, participar com a gente, nos levando, e também com uma carreta maior, né? Porque daí nós vamos estar maior, mais gente, nós vamos precisar de mais espaço na carreta, amém? Ou então nós vamos alugar dois períodos deles, né? Eles alugam por períodos de meia hora. Nós vamos alugar aí dois períodos para eles ficar com nós aqui e andar bastante com a gente, amém? Mas foi bom, foi muito gostoso. Todo mundo participou, todo mundo se divertiu, todo mundo comeram bem? Todo mundo comeu bem? Eu pelo menos cheguei em casa, meu Deus do céu, estava cheio até na tampa. Isso que eu ainda não comi muito, porque fica atendendo, né, resolvendo as coisas, não comi muito, mas comi muito bem, amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra, que é essa que interessa. 1 João, abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 5 ao 7, 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao 7, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale com você neste momento, graças a Deus. Igreja, hoje nós vamos ter batismo, como eu já até dei uma pincelada agora há pouco na hora do folderzinho do batismo. Por que nós batizamos? Porque Jesus foi batizado. Por que nós batizamos depois de velho? Porque Jesus foi batizado com 30 anos. Por que nós não batizamos crianças? Porque Jesus foi apresentado com 8 dias. E se você questionar isso em qualquer outra religião, não tem como contestar, porque isso é a Bíblia, é a verdade. Nós não falamos o que nós achamos. E aqui João, que acredita-se que é o João que andava com Jesus, o João apóstolo, ele fala assim: ó, você tem que andar como ele andou, porque ele é luz, ele não tinha pecado. Você tem que andar como ele andou. Agora, se você não anda como ele andou, você anda nas trevas, você não está na luz. Igreja, hoje nós vivemos, como eu sempre digo aqui, um evangelho falho. Falho por quê? Porque muitas vezes as igrejas não têm pregado a verdade, com medo de perder esse, com medo de aquele não gostar, com medo... Não, nós temos que ter medo de ir para o inferno. Nós temos que ter medo daquele lugar onde Jesus fala lá em Mateus 25, onde o fogo nunca se apaga e a matéria não consome, que é o inferno. Mas vivemos um evangelho falho. Vamos ler de novo somente o versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, o que é um evangelho falho? É incoerência entre aquilo que eu digo que eu creio e aquilo que eu vivo. Tem pessoas que dizem: eu sou cristã, mas não vivem como cristã. Eu sou crente, mas aquilo que fazem não é coerente com ser cristão e ser crente. Hoje em dia o evangelho falho é isso. A minha prática de vida não é aquilo que eu digo que eu sou. Aquilo que eu faço não é o que eu declaro ser. E já tem um ditado popular que diz há muitos anos, né?
o que você faz fala mais do que 1000 palavras. Então não adianta eu dizer que eu sou cristão e maltratar meu pai e minha mãe. Não adianta eu dizer que eu sou cristão e espancar os meus filhos, minha esposa. Não adianta eu dizer que eu sou cristão e ficar adulterando, mentindo e fazendo coisas erradas, porque as práticas vão dizer e vão mostrar que o meu evangelho é um evangelho falho, é um evangelho fraco. O que mais que muitas vezes é um evangelho fraco, um evangelho falho? Por isso que Jesus fala: muitos dirão naquele dia, expulsei demônios em teu nome, profetizei em teu nome, e Jesus vai falar, eu não vos conheço. Porque tem pessoas que valorizam mais os dons do que aquele que dá o dom. Igreja, tem igrejas, pastores, denominações que valorizam mais os dons espirituais do que verdadeiramente Jesus Cristo. Eles falam, eu vou dar um exemplo para vocês vão conseguir identificar. Eles falam mais de prosperidade do que de salvação. Eles falam mais de você conquistar um carro zero, uma casa, uma viagem, isso, aquilo, do que propriamente dito que você, não aceitando Jesus, você vai para o inferno. São pessoas que valorizam mais aquilo que Jesus pode dar do que propriamente dito o que Jesus é. Igreja, tem uma música que até fala, e a Simone sempre gosta de pôr aqui na igreja: se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, continua sendo Deus. Quando uma pessoa valoriza mais aquilo que me é dado do que o doador, ele está no evangelho falho. Porque se Ele te der o que você precisa, Ele é Deus. Se Ele não te der o que você precisa, Ele continua sendo Deus. Ai pastor, mas Ele não me deu a minha casa. Mas no último dia você vai ser salvo. A salvação está acima da casa, a salvação está acima do carro, a salvação está acima do seu marido, da sua esposa, a salvação está acima da sua empresa, a salvação está acima de tudo aquilo que o mundo pode te dar. Mas nós fomos ensinados de maneira errada a olhar para as circunstâncias, a olhar para aquilo que Ele pode dar. E isso é um evangelho falho. Tem pessoas que valorizam mais os dons do que o caráter. Eu tenho dom de oração, eu oro para você, mas o cara não tem uma vida firme com Jesus. Igreja, eu vou te falar uma coisa particular minha: não é qualquer um que eu permito pôr a mão na minha cabeça, não. Não é qualquer um que eu permito orar por mim, não. Não é, porque eu não conheço o caráter. Eu estava aqui ouvindo os louvores, e o último louvor foi do Jordão Teixeira, e eu falei, nossa, o Jordão já veio 2 vezes aqui na igreja pregar, né? Eu falei, nossa, e eu deixei ele pregar 2 vezes, porque ele é uma pessoa de fora, mas o Jordão é uma pessoa que eu acompanho, uma pessoa que tem caráter. Lógico, todo mundo tem alguma falha em algum momento, mas olhando, como eu disse aqui em cima, a prática dele é de um cristão. Agora tem pessoas, igreja, que tem até o dom, mas só que não tem caráter. Vou dar um exemplo, vocês vão entender claramente. Fazia parte dos 12 apóstolos e traiu Jesus. Quem é? Judas Iscariotes. Ele foi escolhido para ser um apóstolo, igreja, mas não tinha caráter. Nossa, mas Jesus escolheu errado? Não. A punhalada nas costas, igreja, vem de um amigo, vem de alguém próximo, vem de alguém de intimidade. Eu até conversava com uma pessoa agora há pouco, eu falei, isso aqui é intimidade, isso aqui é pessoa próxima. Igreja, esse é o evangelho falho que nós estamos vivendo, e tem pessoas que valorizam mais o resultado do que Jesus. Ah, eu fui naquela igreja lá, mas não alcancei o que eu queria, abandonei. Então, você foi por causa do resultado, não deu resultado, parou. Cadê a perseverança? Cadê a fé? Que é acreditar naquilo que não se vê, conforme Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Tem pessoas que assim, se não fizer, eu não vou. Eu até fui, pastor, mas aí não deu o resultado que eu queria.
Mas será que era a vontade de Deus aquilo que você queria? Ou era a tua vontade? Eu sempre falo, então vocês estão orando tudo errado a oração do Pai Nosso. Seja feita conforme a tua vontade, não a minha. Mas não deu resultado? Não vou mais. Não deu resultado? Não faço mais. Às vezes o resultado estava você era o próximo da fila, e naquele momento você saiu da fila. Você não perseverou, você não acreditou. Igreja, Jesus transforma a mim, transforma a minha esposa, transforma as minhas filhas, transforma os meus familiares através do meu testemunho verdadeiro de cristão, e não um cristão falho, um evangelho falho. Só que é uma transformação duradoura. O que é uma transformação duradoura? Vou citar até um texto da Bíblia. Se você constrói a sua casa com alicerces profundos, pode vir a tempestade, ela cai, igreja? Fez o alicerce bem profundo, lá na rocha, ela cai? Não. Pode vir a chuva, pode vir os ventos, não cai. Mas e aquele que construiu a casa em cima da areia, sem alicerces? O que acontece na hora que vem a chuva? Cai. A hora que vem a tempestade? Cai. Porque não tem alicerce. É fácil construir alicerce, igreja? É rápido construir alicerce? Não. Só que o século 21 como é que é? As pessoas sofrem de ansiedade porque compram na internet e não chegou em 2, 3 dias. Demorou 10 para chegar. Sofrem de ansiedade porque comprou na Shein, que é um site chinês, e tem que vir às vezes de embarcação. Mas já faz 15 dias, eu perdi o dinheiro e não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque as pessoas querem as coisas rápidas. Querem pagar barato e querem rápido. Nas nossas vidas não é diferente. Queremos resultados rápidos, mas não pagamos o preço. Queremos coisas rápidas, mas não estamos prontos para construir alicerces profundos. O que a igreja faz com a tua vida? Dia após dia, ela vai colocando os tijolinhos, ela vai aprofundando, ela vai curando feridas da alma. Eu li aqui, acho que foi quarta-feira, uma mensagem que foi colocada num post do Instagram, do Facebook, eu nem me lembro. Você pode cuidar do teu corpo, você pode beber somente água, você pode fazer os exercícios, você pode tomar suplementos, mas se você não cuidar do que está no teu coração e no teu pensamento, você nunca vai ser saudável, você nunca vai ter saúde. Por quê? Porque é o que está dentro que é o problema, não é o que sai. É o que está dentro do que nós pensamos e do que nós sentimos. Mas muitas vezes não. Não deu resultado, então não vou mais. Não deu resultado, então não quero mais. Quando que o evangelho fica comprometido nas nossas vidas, igreja? Justamente quando o pecado entra no nosso coração. Justamente quando o pecado vem de encontro ao nosso coração. Mateus 6:24, a Bíblia diz assim, não dá para servir a 2 senhores. Você vai desagradar um. Não dá para falar, eu sou cristão, mas eu também gosto daquela forma que eles falam ali. Não. Ou você é cristão verdadeiro, ou o evangelho na tua vida está comprometido. Ou você é de verdade e defende. Esses dias eu não sei com quem que eu estava conversando, com um grupinho de amigos ali sentado e conversando aqui da igreja, e eu falei, sabe o que eu sinto falta? Dos debates. Das pessoas debatendo fé, até às vezes brigando por causa do evangelho. Hoje não tem mais isso não. Você é evangélico, você é isso, você é aquilo, tá bom, vamos ficar todo mundo aqui, todo mundo se resolve aqui e ninguém briga com ninguém. Mas que cristão que eu ser? Lógico, eu não vou sair brigando com todo mundo, igreja, mas se a pessoa falar uma coisa que é errada, ela vai ouvir a verdade. Mas ela não gostou, pastor, o problema é dela. O problema é dela. A minha parte é falar a verdade, é expor a verdade que está na Bíblia de todos vocês, não só na minha.
Agora, se ela vai aceitar ou não vai, o problema é dela. Agora, o dia que ela morrer e chegar diante de Cristo, Cristo vai colocar uma televisão de 275 polegadas na frente dela, Full HD, com tudo que tem de melhor, e vai falar assim: está vendo esse dia? Ele falou para você a verdade, você não acreditou, você preferiu ficar com raiva dele, agora você está sendo condenado por causa da sua decisão, você não quis, você não aceitou, então você está condenado. Mas foi falado para você a oportunidade, foi te dado a oportunidade, foi falado para você a verdade. Falei, hoje em dia já não tem mais isso. Eu falei, falo até por mim, porque eu era chato, eu era considerado crente chato, hoje eu estou também mais maleável. Mas o debate, o evangelho tem comprometido, por quê? Porque as pessoas têm deixado as coisas deste mundo entrar no coração, e têm dividido. Eu sou cristão, mas eu preciso conquistar isso, conquistar aquilo outro. Eu sou cristão, mas eu gosto dos dons, dos talentos, eu gosto mas Jesus, eu conheço um pouquinho. Eu sou cristão, mas o que eu pratico é liberdade, é libertinagem, como eu preguei há um tempo atrás aqui. Eu não acho que eu estou pecando, eu não acho que eu estou errado. Igreja, o evangelho tem ficado comprometido na vida de muitas pessoas. Outra forma do evangelho ficar comprometido na vida das pessoas, quando buscam a própria glória. Vamos ler esse versículo, eu não estou lendo os versículos para não tomar tempo, mas vamos ler esse, Provérbios 16, 18, Provérbios 16, 18, tem alguém pregando também o evangelho lá atrás, em algum lugar, Provérbios 16, 18, vai, Arthur, eu confio em você. Olha lá. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Quando que o evangelho fica comprometido? Quando eu sou arrogante, quando eu me acho melhor que os outros. Igreja, falar a verdade, não tem problema falar a verdade, só que sem denegrir a pessoa, sem denegrir a fé dela. Mas muitas vezes o que acontece com a gente? A gente quer ser melhor que os outros, quer buscar a própria glória, quer aparecer. Isso não é um evangelho verdadeiro. Na vida dessas pessoas o evangelho está comprometido. Por quê? Porque ela é arrogante, ela é soberba, ela é altiva, ela quer ser melhor que os outros. Igreja, eu sou assim. Eu luto todos os dias contra isso, porque eu sou soberbo, eu sou arrogante. Graças a Deus que eu não fiz uma faculdade. Hoje eu olho porque eu não fiz uma faculdade e eu vejo a mão de Deus, porque eu seria uma pessoa difícil de lidar. Eu acho que eu sei tudo, eu acho que eu posso tudo. Já contei meu testemunho várias vezes aqui. Eu muitas vezes ia no banco e brigava com todo mundo no banco. E por quê? Porque eu chegava no banco, as pessoas queriam passar eu para trás, e eu conhecia as coisas, eu sabia como é que funcionava. Aí eu ficava louco com eles, porque eu falava: gente, vocês estão querendo passar eu para trás. E aí o que acontecia? Na maioria das vezes eu saía sem resolver o problema. Na maioria das vezes eu saía sem conseguir solucionar o problema. Por quê? Porque as pessoas falavam: esse arrogante aí, ferra com ele. Esse soberbo aí, tudo que tiver que cobrar, cobra dele. Hoje, sabe como que eu chego no banco, igreja? Eu já saio de casa assim: Senhor, me dá sabedoria, me dá espírito de mansidão, me dá controle na minha língua, e que eu possa me colocar como servo. Eu chego lá, igreja, e começo a conversar com eles, e eu percebo que eles estão querendo passar eu para trás. Aí eu falo assim: o senhor me perdoa, mas isso aqui não dá para fazer assim, porque eu acho que desse jeito não vai ficar legal. Peraí. Aí eles vão lá, daqui a pouco eu volto: dá para fazer sim, viu? Obrigado pela tua ajuda. Eu sei que ele queria ganhar em cima de mim, eu sei que ele estava fazendo aquilo por malícia, que ele podia ter me oferecido a outra coisa, mas eu vou manso, eu vou tranquilo, eu vou em paz, porque eu sou soberbo,
eu sou arrogante. E eu sei disso porque uma vez uma pessoa, eu pregava o evangelho de outra forma totalmente diferente. Quem me conhece há muito tempo atrás sabe. Uma pessoa chegou em mim e falou assim: o que você está falando é a verdade. O que você está pregando é o melhor para as pessoas. Só que a forma que você fala, irmão, você não agrega ninguém, você só afasta as pessoas. A forma como você se coloca, você só afasta as pessoas. E eu tive que refletir. Porque senão o evangelho na minha vida estava comprometido. Outra forma que compromete o evangelho, a falta de amor, igreja. Meu Deus do céu, esse século 21, onde as pessoas não conseguem viver em comunidade mais. Eu moro em condomínio, igreja, eu saí do grupo do condomínio porque eu não quero ser estúpido com ninguém. Ô povo mala, que não consegue ter altruísmo, que não consegue, muitas vezes ceder por causa da outra pessoa. Igreja, se o evangelho não tiver amor, ele está comprometido nas nossas vidas. Se eu não conseguir amar a outra pessoa, o evangelho está comprometido na minha vida. Igreja, eu pegava muito, hoje eu não pego mais esse caminho, eu pegava muito o caminho ali, Washington Luiz, fazer a alça de acesso para a BR-153, porque eu morava lá no Gaivota. Então eu fazia muito esse percurso, todos os dias praticamente. Igreja, você queria ver eu ficar louco. Eu estava na fila bonitinho com o meu carro, o cara vinha na esquerda ali na segunda fila tentando entrar na minha frente. Eu não deixava. Eu encostava o carro na frente do outro para ele não entrar. Eu falava, eu estou na fila, por que ele veio? Aí um dia o Espírito Santo falou assim para mim: se fosse o teu pai no carro do lado? Eu falei, eu deixaria ele entrar. Se fosse o teu pastor no carro do lado, eu também deixaria ele entrar. Se fosse o teu irmão no carro do lado, eu falei, eu também deixaria entrar. Aquele rapaz ali é um irmão em Cristo. Eu falei, meu Deus, brequei o carro, falei, entra aí, porque acabou o amor, igreja. E quando nós não temos amor, o evangelho está comprometido. Se eu não consigo amar o meu vizinho, o evangelho está comprometido. Eu morava numa casa, igreja, de esquina. A casa do lado da minha, onde eu morava, era minha tia. Meu pai sabe quem é a minha tia. Morava o irmão da minha mãe e a minha tia. Ela varria todos os dias o lixo na minha calçada. E todos os dias eu pegava. Nunca briguei com ela. Nunca discuti com ela, eu nunca falei para ela, por que você varre o teu lixo na minha calçada? Não, eu ia lá, simplesmente pegava. Eu já não estou pegando o meu, por que eu não posso pegar o dela? Por que eu não posso fazer isso? Um dia eu convidei ela para vir na igreja, ela veio. Sabe por quê? Porque ela sabe que pegar o lixo dela era uma forma de eu amar ela. Eu nunca briguei com ela por aquilo. Nunca discuti com ela por aquilo. Mas hoje em dia, igreja, dentro do evangelho, ou seja, dentro da igreja, o amor tem esfriado. Eu já cansei de falar e vou falar novamente. Às vezes a pessoa chega ali na porta, olha, tem alguém novo, visitante, sentado na cadeira dela, ela fica endemoniada. Por quê? Porque ela acha que a cadeira da igreja é cativa dela, sendo que ela deveria ficar feliz por um irmão que está ali sentado, que veio visitar muitas vezes. Quando o amor esfriou na vida do cristão, o evangelho na vida dele está comprometido, igreja. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 ao 7. 1 Coríntios 13, 4 ao 7. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O povo tem suportado as coisas hoje, igreja? Não. Esses dias eu levei uma pessoa, igreja, ela estava com um odor muito forte. Se é qualquer outro, ia falar, eu não vou te levar. Ou então, olha o fedor que esse cara deixou no meu carro.
Eu cheguei em casa, eu contei para Simone, mas eu falei assim para Simone: Simone, hoje eu carreguei um trabalhador. Eu peguei lá no recinto de exposição, na segunda-feira, 8 horas da manhã. Com certeza ele trabalhou a noite inteira no rodeio Country Bus. Ele deve ter se molhado de alguma forma, o odor dele era de chulé, era um odor muito forte. Eu tive que passar bom ar no carro depois, para sair, deixar as janelas abertas, mas aquele cara trabalhou a noite inteira. E ele, a hora que ele entrou no carro, ele falou assim: 2 pessoas cancelou a corrida, e você me trouxe. Ele estava com 3 malas, com uma caixa de isopor enorme. A caixa de isopor molhou meu carro. Eu fui lá no Daril para passar ar lá, para secar o banco. Se é outro, sabe como é que chega contando para a esposa? Pelo amor de Deus, Deus preparou para mim. Olha que Deus ama. Será que Deus me ama? Me coloca lá no recinto de exposição para pegar um cara fedido, fedendo, deixar meu carro tudo emporcaiado, tudo molhado o banco. Igreja, cuidado com o desamor. Cuidado com o desamor. A Bíblia fala que quando você dá água fria para uma pessoa, você pode estar dando água para um anjo. Alguém já leu isso na Bíblia? Eu posso ter carregado naquele dia um anjo do Senhor. E o Senhor falou: quero ver qual é a atitude desse cabra aí. Vamos ver esse cristão aí. Vamos ver como é que ele vai tratar essa pessoa. Falei para Simone, Simone, carreguei um cara, trabalhou, sujou meu carro, molhou meu banco, me deu uma dorzinha de cabeça, mas graças a Deus, aquele horário que eu peguei ele depois, ali não tinha muita chamada, eu consegui ir lá no Daril, consegui passar um ar no carro, consegui organizar o carro, e deu tudo certo, me pagou certinho, não deu problema nenhum. Quando o amor acaba, e você já não consegue suportar a sua família, você já não consegue suportar os seus pais, você já não consegue suportar as pessoas, você já não consegue viver em sociedade, o Evangelho está comprometido na sua vida, porque lá no céu vai ser uma comunidade. Como é que você vai viver lá se você não consegue viver aqui? Como é que você vai para o céu se você não consegue lidar com as pessoas aqui? Ah, pastor, mas ela é falha. Amém? Todo mundo é falha, e você é falha. Ah, mas eu não suporto isso. Tem pessoas que olham para você e também não te suportam. Não suporta o que você faz, mas convive com você, sem te expor. Quando o amor esfria na vida do cristão, o Evangelho está comprometido na vida dele. Hoje nós vamos ter batismo, novas vidas, novas criaturas. Você tem que crer em Jesus, você tem que acreditar naquilo que Ele fez, e principalmente você tem que amar as pessoas, você tem que viver como Cristo viveu. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro. Ah, mas falam isso, mas falam aquilo, Maomé, Buda, isso, aquilo. Ele é o único. Esses outros é criação humana. Ele é o único que veio, nasceu, morreu e ressuscitou ao 3º dia. Pastor, mas será que isso é verdade? Praticamente todos os apóstolos e depois os cristãos da primeira igreja morreram decapitados, pendurados em cruz, queimados, porque não negavam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Põe 1 Timóteo 2,5 para nós ali, Arthur. Porque só existe um Deus, só há um Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tem outro nome ali? Único caminho. É por isso que Jesus fala em Mateus 7, estreito, difícil de caminhar, o caminho que leva para salvação, e poucos têm passado por ele. Largo, espaçoso, cheio de oportunidades, o caminho que leva para perdição, e muitos têm entrado por ele. Muitos têm entrado por ele. Ou eu sou cristão ou eu não sou. Vamos continuar. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Vamos ler esse versículo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que eu falei que eu sou?
arrogante, soberbo, altivez, tudo isso é característica minha. Se a Simone vier aqui agora, ela vai falar até mais alguns atributos. Só que eu sou de Cristo. Então eu sou uma nova criatura. Então eu consigo dominar o meu ego. Eu consigo dominar a minha arrogância. Eu consigo dominar a minha soberba. Ela existe? Está lá no dedão do pé. Porque faz parte da minha vida. Eu cresci, e no bairro que eu cresci, ou eu era desse jeito, ou eu ia ser massacrado. Então eu tive que aprender a ser desse jeito. Mas depois eu vi que isso me fez mal. Aí eu aceitei Jesus, passei pelas águas do batismo com 23 anos, decidi seguir o Evangelho, e então as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Já contei aqui o testemunho. Esse tempo para trás, um pessoal do consórcio, eu fui lá, tratei com eles com amor, como eu sempre faço. Aí eu falei para a moça, não queira que o velho homem ressuscite aqui agora, porque se ele ressuscitar, vocês estão enrolados. Falei, se parte dele ressuscitar, vocês vão arrumar um problema tão grande para a vida de vocês, que vocês nunca mais vão querer saber de mim, aqui nesse consórcio. Mas nós não conseguimos fazer. Eu falei, por favor, vai lá, conversa com o seu diretor, eu preciso que resolva isso até 3 horas da tarde, já é 1h30, você me deixou meia hora ali na cadeira, sem nem olhar para mim, por favor, me ajuda nisso. Eu não vou falar com ele. Eu falei, então tá bom. Primeiro cliente que entrou, eu falei assim, eles vendem e depois não aprova o crédito, viu? Se você está comprando consórcio aqui, eu de você tomava cuidado, porque eles não vão... Você é louco? Eu falei, louco? Eu falei, todo mundo que entrar daqui em diante vai ouvir isso. Eu falei para você, eu te pedi por favor, eu fui educado, eu sou crente, eu sou pastor, eu falei 10 vezes para você, você acha que eu sou idiota? O velho homem está lá embaixo, passou, mas não queira ressuscitar ele. Não queira ressuscitar ele. Resumindo, 3 horas da tarde eu saí com o meu negócio resolvido de lá. Resolvido, eu falei, precisava, voltei no outro dia lá para pedir perdão para ela. Pedi perdão para ela. Mas eu falei, precisava? Mas é porque eu falei, não, eu fiquei 40 minutos lá esperando. Você nem olhou para mim. Não precisava, e eu avisei. E quem avisa, amigo é. Eu avisei, se o velho homem ressuscitar aqui, vocês vão arrumar uma dor de cabeça tão grande. Mas resolveram o meu problema. 3 horas da tarde eu saí com tudo feito. Só que o velho homem passou. A soberba, a arrogância, eu consigo dominar ela. Só que elas estão aqui. Não queira ver, não queira fazer. Uma vez a Simone, nós estávamos falando com um casal, e não sei o que aconteceu, a Simone falou, eu conheço o Júnior, ele é uma benção, vocês conhecem o Júnior, ele é uma benção, mas não queira pisar no calo não, ele vai deixar uma, ele vai deixar 2, na terceira, se ele explodir, está todo mundo enrolado, porque ele vai acabar com tudo que tiver na frente, porque é a natureza dele. Ele foi transformado. Hoje as pessoas vão descer nas águas do batismo, vão ser transformadas por Jesus Cristo, vão, mas o velho homem, aquilo que viveram, o seu passado, está tudo ali. Você vai ter que aprender a ser uma nova criatura, você vai ter que aprender a dominar os seus instintos, dominar aquilo que te faz pecar, aquilo que te faz errar. A pessoa que está em Cristo Jesus e tem uma nova experiência com Ele, já não vive as coisas deste mundo, mas vive as coisas espirituais. O que chama a atenção dela já não é mais a sua vontade e o seu desejo, mas aquilo que é a vontade de Deus. E igreja, escuta uma pessoa que tem 20 anos de evangelho e conhece o mundo, porque já viveu no mundo. É bem melhor. Quando eu decido tomar as decisões pelas coisas espirituais, eu não tenho vergonha. Eu não tenho que ficar escondendo nada. Eu sou verdadeiro, porque eu tomei as decisões espirituais. Agora, quando eu tomo as decisões carnais, e eu decido ir num bar para me embriagar, eu tenho medo de algum crente passar e me ver lá, não é assim? É assim ou não é? Por quê? Porque você não está fazendo a coisa certa. Quando eu decido trair a minha esposa e adulterar, eu tenho medo de ser pego, de ser exposto pela sociedade.
Então, quando eu decido pelas coisas carnais, mas isso é a minha vontade, pastor, é o meu desejo, eu tenho liberdade para isso. Igreja, eu não vou precisar nem ficar discutindo isso. Você sabe, pelo teu consciente, que isso é errado. Eu não vou nem precisar ficar falando para você o que é certo e o que é errado, porque dentro de você existe um espírito que é dado por Deus, que é o fôlego de vida, que te mantém de pé, e ele fala para você lá no teu consciente: você está errado, irmã, você está errado, irmão, isso aqui não é o certo. Eu não preciso ficar falando o que é certo e o que é errado, porque ele te acusa. O teu sexto sentido, como o mundo chama, te acusa. Eu não chamo de sexto sentido, eu chamo de Espírito Santo. Ele te fala: está errado. E quando eu decido pelas coisas carnais, eu sei que eu estou errado, porque eu já não sou uma nova criatura. Eu ainda estou decidindo pelas coisas lá atrás. Eu ainda estou assumindo as coisas que eram do meu passado. Agora, o que é o evangelho genuíno? Vamos ler lá, 1 João, capítulo 1, verso de número 6. 1 João 1, 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Passou pelas águas do batismo, o seu nome está escrito no livro da vida. Você está lutando contra o seu passado, você está lutando contra as coisas deste mundo, você está lutando contra as vontades da tua carne, que muitas vezes são tendenciosas ao pecado. Mas dá uma escorregada, ele te purifica de todo o pecado. Erre em algum momento, ele te purifica de todo o pecado. Ele te livra de todo o pecado. Mas só que você precisa ter uma nova vida. Você precisa estar na luz como Ele está na luz. A pessoa que se converte, ela tem uma nova forma de pensar. Coloca para mim Colossenses 3, a partir do primeiro versículo até o 4. Colossenses 3, 1 ao 4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Diga comigo, de cima. Onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Quarta-feira eu falei aqui na igreja, no culto, pessoal, vocês muitas vezes não participam no culto de quarta. Quarta-feira eu falei aqui. A pessoa, é que o meu celular não está aqui, a pessoa fica ali no celular toda hora, vendo sexo, vendo pornografia, vendo coisas erradas. Ela vai fazer. Não, mas eu gosto de ver, pastor. Daqui a pouco ela vai fazer. Eu até dei um exemplo aqui, quem estava aqui vai lembrar. Todo pedófilo que é preso, pedófilo, pessoa que gosta de sexo com criança, o que acha na casa dele, igreja? Um monte de HD, um monte de imagens de pornografia infantil. Ele ficou alimentando aquilo, porque ele não estava pensando nas coisas que são de cima, ele estava pensando nas coisas que são aqui da terra. Aí ele fica alimentando, daqui a pouco ele erra, e a hora que ele erra, ele vai para as trevas, e quando ele vai para as trevas, ele é exposto. Se nós queremos ter uma vida com Deus, um evangelho genuíno, nós temos que olhar para as coisas que são de cima e pensar nela. Colossenses 3, 12 ao 15, Arthur. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Você quer viver um evangelho genuíno?
Começa a sentir as coisas como Deus sentiu. Comece a sentir as coisas como Ele é. Jesus, quando foi traído, Ele não condenou Judas. Jesus, quando foi preso, a Bíblia fala que Ele se entregou. Jesus, quando estava na cruz, a Bíblia fala que Ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você é assim? Igreja, eu já falei aqui, e quem vem sempre aqui já deve ter ouvido eu falar isso. Eu via o ladrão de celular ou o ladrão de carro ser morto na coisa, eu ficava feliz. Aí, menos um CPF cancelado, igual aquele rapaz da televisão lá, ficava feliz. Aí um dia Deus tratou comigo: foi você que criou ele? Falei: não. Foi você que deu a vida para ele? Falei: não. Então por que você está feliz com a morte dele? Ele foi para o inferno. Eu não estou feliz com a morte dele. E eu falei: verdade, Jesus, o Senhor não está feliz com a morte dele, porque a Bíblia fala que o Senhor não se alegra por aqueles que se perdem. E eu, pastor, feliz da vida aqui, vendo o cara morrer. Falei: não assisto mais, não vou mais me alegrar com a morte do ímpio. A minha parte é pregar o Evangelho e ajudar as pessoas a alcançar a salvação, e não ficar feliz quando um ímpio morre. Não ficar julgando as pessoas. Quem sou eu para julgar? Eu não criei ninguém, não dei vida para ninguém. Quem sou eu para me alegrar com a morte do ímpio? Igreja, viva o Evangelho genuíno. É o Evangelho de renúncia. O que é renunciar? Eu acho que tem que ser assim, mas por causa do Senhor, não tenho que achar nada. Faça a tua vontade, Senhor. Faça da tua forma. Mas muitas vezes temos vivido um evangelho falho, porque temos errado. Nós temos que ter um novo modo de agir, igreja. Vamos ler Tiago 2, 14 ao 16 para encerrar. Tiago 2, 14 ao 16. Abra comigo aí. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Eu tenho fé em Jesus Cristo, mas nunca fiz nada do que Ele mandou. Tem que ter a obra. Continua. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si. Eu tenho que ter um novo modo de agir, igreja. Um novo modo de agir. Eu falo sempre de mim, sempre dou meu testemunho. Eu tenho que mudar. Eu tenho que matar o velho homem que está dentro de mim, para poder alcançar a vitória. Sabe o que Jesus fala nas cartas às igrejas, no Apocalipse, que é o livro da revelação? Abra comigo lá, capítulo 2, Apocalipse 2, nós vamos ler o versículo 4 ao 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Chegou a hora da igreja dar meia volta. Chegou a hora da igreja dar meia volta e voltar ao primeiro amor. Aquele amor que não julga, aquele amor que suporta, aquele amor que tudo espera, tudo crê, tudo sofre. Aquele amor que crê nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Ou nós vamos dar meia volta e voltar ao primeiro amor, ou nós seremos condenados, igreja. Viva o evangelho genuíno. Tem muitos visitantes hoje, bastante pessoas que vieram convidadas por aqueles que vão ser batizados. Não sei o que você pensa, não sei a religião que você se considera, não sei aquilo que você acredita. Eu só sei que tudo que eu falei aqui é a verdade. E um dia será exposta ou para sua condenação ou para sua salvação.
E se tiver pessoas que são cristãs, mas querem resultados, não buscam aquele que pagou o preço pela sua vida, é hora de dar meia volta. Se for cristão e está nas trevas, como nós lemos lá em 1 João capítulo 1, é hora de dar meia volta. Se for cristão e o amor esfriou, é hora de dar meia volta. Igreja, eu falei para vocês, não deixava as pessoas entrar na minha frente, brigava no banco, achava que eu estava fazendo certo, até que Deus foi tratando comigo em cada situação. Isso aí está errado. Que testemunho que você está dando? O que você está fazendo? Hoje em dia, até para brigar no trânsito, eu não brigo mais, igreja. Não gosto nem de buzinar se eu estiver no sinaleiro, o cara não viu que o sinal abriu e fica parado, eu fico parado atrás dele sem buzinar. E fico lá, às vezes fecho o sinal, abro o sinal. Aí o outro lá de trás buzina, às vezes o cara acha que é eu, me xinga, mas aí não foi eu. Aí o problema é dele. Mas não foi eu. Sabe por quê, igreja? Porque se o amor esfriar, o nosso cristianismo está falho, está comprometido. Se coloque de pé neste momento, igreja. Grupo de louvor pode vir aqui à frente. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei que parte Jesus falou com você neste momento, mas se gerou alguma dúvida, se gerou algum questionamento, né? Esse é o momento de você falar: Senhor, fala comigo. Ele está aqui. Senhor, toca no meu coração. Ele vai tocar. Senhor, o que eu devo fazer? Qual a atitude que eu devo tomar? Para onde eu devo ir? Ele vai te falar, porque Ele te ama e Ele te quer. Ah, pastor, mas eu faço um monte de coisa errada. Ele te quer do jeito que você está, porque Ele vai te transformar numa nova criatura. Ah, pastor, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo. Ele é campeão em jogar tudo no lago do esquecimento e te transformar numa nova vida e te dar uma nova oportunidade. Eu já fiz muita coisa errada, eu já fui muito falho, já humilhei muitas pessoas pela minha arrogância, pela minha soberba e pela minha altivez. Já contei os testemunhos várias vezes aqui, não vou ficar falando porque o tempo é curto. E Jesus me aceitou, me nomeou, me colocou como pastor, e todos os dias Ele me dá a chance de melhorar, todos os dias Ele me dá a chance de aperfeiçoar, todos os dias Ele me dá a chance de fazer algo melhor. Aleluia. Igreja, podem se dirigir aqui ao fundo, façam uma roda aqui em torno da nossa piscina para o batismo. Quem vai ser a primeira? Pode vir aqui. Essa é a Maiara? Pode vir, Maiara. Entra aqui. Amém. Tem celular não, né? Tiraram tudo, né? Glória a Deus. Amém. Igreja, Mateus capítulo 3, eu li junto com a Maiara, junto com a Tailane, junto com a dona Elisângela. Nós só cumprimos aquilo que a Bíblia ensina. Jesus, com 8 dias ele foi apresentado, e com 30 anos ele foi batizado. E quando ele chega para o batismo, o próprio João Batista, que era o batizador, fala assim: eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias, e você vem a mim para ser batizado. Porque Jesus não tinha pecado, Jesus era o Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado. Só que ele fala: faça para testemunho. Ele deu o testemunho para mim e para você. Eu disse para as meninas lá em cima, eu fui católico, trabalhei nos encontros católicos, eu fiz todas as coisas do catolicismo praticamente. Só que um dia eu li que Jesus foi batizado com 30 anos, e eu questionei o meu líder na época. Por quê? Ele não soube me explicar. Por que nós batizamos crianças? Se o próprio Senhor da igreja, aos 30 anos foi batizado. E foi ali que começou a minha transformação, a minha conversão. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é quem pagou o preço pelas nossas vidas.
E hoje nós estamos aqui para cumprir aquilo que Ele determinou em Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por que criatura, igreja? Porque Ele nos criou. Ele nos criou. Nós somos criados por Ele. A partir do momento que uma mulher fica grávida e começa a gerar uma criança, aquela criança só nasce se Ele soprar o Espírito lá dentro daquele ventre. E o coração começar a bater e ela começar a se desenvolver. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. E aí, João capítulo 1, versículo 12, ele fala assim: eu vim para os que eram os meus, mas os meus não me receberam. Então todos quantos me receberam, eu dei-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, ao que crê. Hoje eu vou perguntar para Maiara, para Tailane e para Dona Elisângela: você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? E a resposta de vocês, conforme vocês já declararam, sim. Você acredita que Ele morreu e ressuscitou pelos seus pecados? Sim. Então, conforme a sua declaração de fé, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos para o batismo então? Amém. Agora levanta suas mãos, levanta bem alto as suas mãos, comece a orar pelo Brasil. Está chegando o momento, o dia em que Deus vai mover o nosso país, Deus vai mover a sua vida, Deus vai mover a sua família, Deus vai mover a nossa cidade, Deus vai mover o nosso país. Comece a profetizar, meu querido, profetiza o mover de Deus, profetiza o mover de Deus. Levanta a sua voz, a unção profética está sobre nós. Declare o mover de Deus. Ore, Senhor, ore de norte a sul, de leste a oeste. Ore na nossa nação, ore as águas. A piscina está aqui, o pastor está aqui.
Alguém